a todas as pessoas que estão aqui presentes, que na sequência eu passo a palavra para cada uma se apresentar oficialmente aqui. Já quero avisar que a nossa interlocutora, Maria Elizabeth Cardoso, ela vai entrar um pouquinho depois, mas vai entrar, tá bem? Tá bem. Então, dizer que essa aqui é a gravação, na verdade, a regravação da aula número 4 do curso Qualificação em Assistência Técnica e Extensão Rural Quilombolas com povos tradicionais quilombolas e técnicos, da Emater do Rio Grande do Sul e da Secretaria de Desenvolvimento Rural também. E explicar que nós estamos regravando porque houve uma falha no dia que ocorreu a live, que foi a aula, que foi dia 16/7, a pessoa que coordenava esqueceu de gravar. E como o vídeo ele é um dos materiais didáticos do curso, eu solicitei a gentileza para a gente fazer a regravação, embora não tenham os alunos aqui presentes, mas pelo menos os alunos do curso vão poder ter acesso ao vídeo com o conteúdo dessa aula. Pedir desculpas por essa falha e agradecer a tolerância de vocês comigo em estar aqui presente novamente para contribuir. E passo a palavra, então, para as pessoas que estão aqui presentes se apresentarem. Fiquem à vontade. O tema dessa aula é Mulheres Quilombolas, Interseccionalidades e Políticas Públicas. A aula aconteceu no mês de julho, que é o mês do dia 25, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, nós convidamos a nossa parceira, a professora Patrícia Grossi, que tem já uma linha de pesquisa longa, com farta publicação e ofertas para resultados para as comunidades quilombolas, cuja a temática foco acadêmica dela é mulheres quilombolas. Então, esse encontro seria entre mulheres quilombolas e a academia que está estudando mulheres quilombolas, tá? Então, eu passo a palavra para a professora se apresentar e, na sequência, eu passo a palavra, então, para a Eliana, para a Vanessa, para a Lisiane e para a Maria Odete se apresentarem também. Tá bom, então, boa tarde a todas. É muito bom estar aqui nesse curso, né, com a nossa parceira, Regina da Silva Miranda, da Emater, e eu sou a professora Patrícia Grossi, da PUC, coordeno um grupo de estudos de pesquisa em violência e um grupo de estudos da paz, e nós estamos fazendo essa pesquisa em parceria com a York University, também com a Unipampa, e essa pesquisa envolve alunos da graduação, de pós-graduação, mas principalmente os nossos parceiros, né, quilombolas, a Ivonete Carvalho, né, que criou o programa Brasil Quilombola, e também o GA, Grupo de Ações Afirmativas para Afrodescendentes, a Terezinha Paim, da Federação das Comunidades Quilombolas do Rio Grande do Sul, nossa parceira nessa pesquisa, o IACOREC, Instituto de Assessoria a Comunidades Remanescentes de Quilombo, através do BIRA, e principalmente a Emater, né, que faz esse trabalho direto nas comunidades, né, que muitas vezes a política pública não chega lá. Então, vai ser muito boa essa nova troca aqui, né, nesse dia, e é sempre um prazer, né, ouvir a Lisiane, né, e poder conhecer vocês. Quero poder ir lá no quilombo de vocês, porque, olha, a luta de vocês é maravilhosa, o trabalho de vocês maravilhoso. Então, elas são as protagonistas, como eu disse, a gente trabalha a pedagogia engajada, nós somos apenas coadjuvantes, vocês são as estrelas principais, as protagonistas.
Obrigada, Regina. Eu passo a palavra para a Maria Odete se apresentar. Estou aqui já. Então, eu sou a Maria Odete, presidente da Associação Quilombola do Limoeiro. Estou quase 4 anos já no comando como presidente e faço parte de toda a direção. Sempre tive presente na associação, desde antes de ser presidente, praticamente desde 2013, na associação. E temos aí na luta. É um prazer participar dessa reunião com vocês. E esteja convidada a Patrícia e sua equipe para comparecer na associação. A gente sempre está de portas abertas. A gente não falta, só comparecer. Se prepare para comer, não vai em dia de jejum, porque é um horror lá. Eu que quero emagrecer, eu vou parar de ir no Limoeiro. Cada vez que eu vou lá, eu volto mais. A Eliana está aqui assistindo o curso, também está pesquisando mulheres quilombolas, especial, fazendo doutorado comigo, ela é professora da Federal de Santa Maria, depois ela vai se apresentar. Já vou levar ela aí para conhecer. Ela está em Pelotas. A palavra, professora Eliana. Boa tarde a todas. É uma alegria muito grande assim fazer parte, né, desses momentos. Então, eu sou professora no curso de Serviço Social da Federal de Santa Maria e estou no meu 4º ano do doutorado com orientação da professora Patrícia, né? E estudo também sobre mulheres quilombolas, comunicação pública, proteção social. Então, e também estou fazendo parte desse curso, né? E está sendo muito proveitoso. Então, todos esses espaços, assim, que eu consigo participar, né? E que a professora Patrícia, né? Convida para a gente estar juntas, né? É sempre um processo muito grande, assim, de formação, de conhecimento, de trocas, né? Então, muito obrigada por mais uma oportunidade. E eu quero ir, sim, né? Nesse quilombo aí, tá bom? Obrigada. Bota uma roupa leve, não pode ter cintura apertada, Tia. Eu passo a palavra para a Vanessa Rodrigues Freitas, então. Agradecer a presença dela, se apresentar aqui para ficar gravado. Nós queremos te conhecer melhor, Vanessa. Muito obrigada, né? Agradecer pelo convite, né, que a Lili me fez e dizer que é uma satisfação estar participando dessa reunião com mulheres empoderadas, né, que fazem frente, né, na causa também dos quilombos. Eu faço parte da comunidade Bisa Sabina, que foi aberta há pouco tempo aqui no Canguçu, no 5º Distrito. Já estive participando de outros eventos quilombola, em outras comunidades, já fui representante. Comecei nessa parte, né, na cidade de São Lourenço, primeiro dentro do movimento negro, que era dentro da cidade, e depois, quando migrei, vim morar aqui no interior de Canguçu, comecei a fazer parte do quilombo, né, que é diferente do da cidade. Tudo é mais remoto, tudo é mais artesanal, né, e aqui para nós a maior dificuldade é chegar às políticas públicas como se deve, né, na parte da saúde, da educação, sempre chega um pouco mais tardio, por conta da falta de informação também das pessoas, dos seus direitos, né, nessa parte, falta de conhecimento e falta de incentivo, muitas vezes, das prefeituras, né, dos governantes da parte do interior, colocar as pessoas do interior nas atividades, né, mais atualizadas. E é isso aí, estamos na luta aí. Vamos atrás do conhecimento. Olha a importância, né, de ter uma liderança com essa consciência num lugar remoto como esse que tu está falando. Não tenha dúvida que tu vai fazer a diferença nesse lugar.
E passo a palavra também para se apresentar a Lisiane. E na apresentação da Lisiane, eu não sei, Patrícia, a dinâmica que tu propôs na aula do dia 16/7 foi que as quilombolas fizessem a sua interlocução primeiro e depois a academia apresentaria a sua produção de pesquisa, é isso? Era essa, Tá. começasse por elas. Então, eu estou propondo que a Lisiane se apresente e já abra, né, essa conversa aqui entre nós e as 3 lideranças quilombolas que estão aqui. Pode ficar à vontade também para colocar as suas interlocuções, né, as suas demandas, as suas observações, o seu entendimento do que é ser uma mulher quilombola e o que isso significa para a sua vida e para a vida da comunidade. Então, com a palavra, Lisiane. Lisiane, muito obrigada porque tu aceitaste ter essa tolerância conosco, tá? E também por ter convidado essas 2 lideranças potentes para estar aqui compartilhando conosco. Boa tarde, eu sou a Lisiane Borges, mais conhecida como a Lili. Eu sou da comunidade quilombola do Limoeiro, Palmares do Sul, né? Eu sou mãe do Carlos Eduardo e do Marcelo Augusto. Eu faço parte da liderança do Litoral Norte aqui, né, também. Hoje também faço parte da Comissão Provisória das Mulheres Quilombolas do Rio Grande do Sul. E essas 2 mulheres aí potentes, né, tanto a Odete quanto a Vanessa, eu disse, eu acho que elas têm tudo a ver com o tema também, né? Eu também sou coordenadora do projeto Autoestima da Mulher. Esse projeto a gente foi vendo como é que as mulheres estavam andando, né? Através das suas dores, né? Elas foram nos contando, né? Como é que era o dia a dia delas, o que elas faziam na comunidade, o que não faziam, o que elas tinham vontade de fazer. E como a gente mora no interior, muitas vezes a gente não tem como, né? Para a mulher tudo é mais difícil, né? E também falava sobre a violência psicológica e física, né? Então eu disse, isso aí dá um projeto legal, né? Montemos a Autoestima da Mulher, com a psicóloga, com a nutricionista, com a enfermeira, 2 manicure e eu que coordenava esse projeto. Então a gente começou a caminhar em várias comunidades quilombolas e daí a gente foi vendo, isso aqui, né? Geralmente as mulheres não têm renda, ou elas são exploradas pela família, né? Na lavoura. Tem muitas mulheres que estão ali com a lavoura às 5 horas da manhã e são a última a voltar para casa, né? Ainda tem toda aquela tarefa da casa, lavar, passar, cozinhar, né? De noite lava a roupa, de manhã acorda, vai estender aquela roupa, deixar já a comida meio caminho andado para elas quando chegar da lavoura às 11h30, porque, né, o sustento da família está pronto. E muitas ainda fazem feira, né? Além de todo esse trabalho na lavoura, elas fazem feira, né? Com algum artesanato. Então, a nossa ideia sempre foi incentivar as mulheres a trabalhar, né? E não ser explorada. Começar a ver do outro ponto como é que eu poderia estar fazendo isso. O meu trabalho da roça é muito cansativo, né? É muito estressante, a gente sabe que não é fácil, né? Capinar o dia todo e chegar de noite, a gente ainda tem o serviço da casa para fazer. E na parte da parte da enfermagem, a gente levava a enfermeira para a enfermeira estar falando sobre a saúde da mulher, que a gente descobriu que entre as comunidades quilombolas, muitas mulheres não fazem o preventivo, né? Não sabe se tem diabetes, não sabe se tem pressão alta, e a gente começou a se preocupar com isso. Tipo, como a gente poderia estar ajudando dentro dos municípios também? A gente começou a procurar os prefeitos, né, os postos de saúde, e tentando dar uma linha para eles, né? Para eles também estar procurando essas comunidades quilombolas e estar ajudando nessa parte. Em outros tempos, tinha, né, o mais médico dentro das comunidades quilombolas, hoje não tem mais isso, né? Então, a gente descobriu que muitas comunidades quilombolas, elas levam 30 dias para o médico ir na comunidade. Vocês imaginam como é que é uma loucura, né? Muitas vezes não consegue nem ficha, porque tem mais de 15 pessoas esperando aquela consulta, então eles dão prioridade para aquelas pessoas que estão mal, que precisam de outros atendimentos mais profundamente, e aquela família vai ficando para trás.
Desculpa. Então, a gente foi vendo. Também tem muita... Desculpa, só um pouquinho. A nutricionista, né? A gente foi vendo que nas comunidades as pessoas só comem, que nem a Reginete disse. A gente foi vendo isso também, né? Muita comida, muita coisa boa, muita coisa gostosa, aquelas comidas receitinhas das vovó, né? Que a gente adora botar em prática, né? Chegou visita, já vamos para a cozinha fazer aquele monte de bolachinha, de pão, de isso e aquilo. Mas é gostoso, mas a gente começou a ver que aquilo também estava prejudicando. O pessoal estava engordando muito, estava ficando muito obeso. Um dia eu chego na escola aqui no Bacupari e eu me deparei com a fila das crianças. Tudo gordinha, bem rechuchundinha, assim, bem gostosinha, né? Aí eu digo, falei para a nutricionista, comecei a fazer um trabalho com a nutricionista e até nas palestras mesmo. E a gente viu que as pessoas têm medo, né, da nutricionista. Porque não, coisa do cotidiano da gente, a gente vê uma nutricionista. As comunidades quilombolas é muito distante, né? Uma nutricionista, só de falar o nome, a nossa primeira palestra tinha 5 pessoas só. As gurias dizem assim, ela vai falar da minha gordura, imagina. Eu digo, não, ela não vai falar da gordura de vocês, ela só vai dar uma orientação. O refri, né? Antigamente a gente tomava muito suquinho, que era uma coisa maravilhosa, suco caseiro, né? Tu botava o açúcar, tu sabia a quantidade. Hoje muita gente toma só o refri e aquilo vai te prejudicando e a gente não vai vendo. Então todo esse trabalho entre as comunidades quilombolas é muito importante, né? E a gente tem que bater nessa tecla. A gente continua tentando ali reativar o grupo das mulheres quilombolas para a gente voltar com mais firmeza, né? Em outras comunidades que a gente não conseguiu visitar, que a gente não conseguiu levar esse trabalho, que a gente vê que é muito importante. E realmente, assim, elas pedem socorro. A gente faz, às vezes, reunião online e a gente fica escutando ali aqueles relatos delas, né? Que, eu nunca fiz o preventivo, e isso ainda custa, né? Uma mulher hoje com 40 anos nunca fez um preventivo, nunca viu, né? Hoje em dia também que está ativo muito a função do cisto, né, dos miomas que a mulher tem, e elas não sabem porque aquele sangramento intensivo ali, né, que isso é uma coisa preocupante. Daqui um pouquinho está com câncer, está com uma outra coisa que não tem nem noção do que é. Então, esse grupo, assim, de incentivar a ir no médico, de procurar uma nutricionista, está muito pesado. Essa parte muito legal, muito bom, porque elas também vão falando o quanto elas sofrem violência. Aquela violência que não precisa de a física. Lise, teu áudio não está bom. As últimas frases que tu falou eu não ouvi. É só eu que não estou ouvindo? O meu está falhando também. Me falou aqui que a internet está instável. Tem um microfone aberto, eu acho que está dando ruído que alguém falando. É só o meu? Tenta continuar falando, vamos ver. Tá. E aí, essa parte da violência, né? Essa semana até uma mulher me chamou e pediu ajuda porque o esposo estava batendo nela, né, com a toalha. Então, a gente no interior, a gente não tem para onde ligar, né? Ligar para a delegacia é longe. A gente não tem como acudir, a gente não tem como ajudar, né? Então, ela depois, ontem ela me ligou de novo e disse que o marido dela batia nela com uma toalha, né? Para não aparecer as marcas no corpo. E isso, assim, é uma coisa que me tira muito sono, porque eu não consigo, não tenho como ajudar, né? Eu digo, hoje até compartilhei no Face lá, que uma ajuda a outra, né? Porque só de ouvir a gente já está tentando ajudar, né? Porque ela disse que ele quebrou um monte de coisa dentro de casa, o filho estava no quarto, não viu. Mas ela apanhou bastante, assim, no corpo, porque ficou toda vermelha. E ela me relatando e mostrando as fotos, isso, assim, me deixa muito chocado. Que a gente, que é mulher, até quando a gente vai continuar apanhando, né? Até quando a gente vai continuar sofrendo essa violência calada, quieta, né? E a gente, no caso, eu tenho o grupo, eu sempre deixo o meu telefone à disposição para elas, mas a gente não tem como ajudar, né? Se tivesse como a gente fazer alguma coisa, tiver como, né? Não, para aí, aqui a gente consegue, aqui eu vou conseguir te orientar, faz isso. E também tem a dependência do homem, né?
É a dependência, eu tenho meu filho, eu não posso deixar ele passar fome, eu não posso deixar ele sentir o que eu passei, né? A gente vai tentando orientar da melhor maneira possível. Eu tenho uma psicóloga que faz um trabalho voluntário quando eu preciso, e eu passei para ela, eu digo, conversa com essa moça aqui, que ela vai te ajudar, vai te orientar. Isso é muito triste, isso ainda me deixa revoltada, né, com essa situação, né, porque ela trabalha o dia todo na lavoura, chega de noite e ainda tem o bonito do marido ali para bater nela, para incomodar, né, não pode comer a comida quieta, não pode dormir o sono tranquilo, né. E não é uma pessoa que bebe, o marido dela é uma pessoa que ninguém dá nada, é uma pessoa assim, da sociedade. Ele é bem visto porque ele é uma pessoa amável, ele é uma pessoa adorável. E isso me revolta, porque o canalha não tem cara, né? Tu olha ele e não dá nada. Então é uma coisa que me chateia. E a parte dos venenos, né? Aí a parte do veneno, eu moro aqui do lado de uma lavoura. A gente tem 400 hectares de terra aqui, que um grande agricultor planta soja. E quando ele planta essa lavoura aqui do lado da minha casa, enche de veneno. É o dia que eu não posso abrir a casa desse lado, né? Porque tem muito veneno, tem muito agrotóxico, né? E hoje aí eles fazendo esse panelaço do agro, né? Quem sofreu a enchente, ainda muitos não receberam ainda seu benefício. E esses agricultores, esses grandes agricultores, porque não são pequenos, porque quem é pequeno vai de a pé, vai de carona, eles não, eles só vão de carrão, né? Sabe, tratoraço na beira da estrada. Ih, gente, está acabando a bateria. Isso é revoltante, porque eles fazendo panelaço e os pequenos agricultores mesmo não estão lá, né? Fazendo essa coisa aí horrível que eles estão fazendo, querendo pressionar o governo para dar recurso para eles, né? Para perdoar a dívida, né? E eles falam do governo, mas vamos e viemos. Quem é que deu melhor, né? Assim, forneceu o melhor financiamento para eles ter todo esse tratoraço, né? Cada tratorzão na beira da estrada, coisa mais linda, né? E a gente que é pobre, a gente que está lutando ali para sobreviver, não consegue plantar eu vou dizer que na minha casa tinha um pomar com a mais linda, hoje não tem nada por causa do agrotóxico. A gente tem apenas galinha e ainda morre com veneno, né? Porque quando eles colocam o veneno aqui, lava de veneno. As verduras, fruta, a gente não consegue plantar porque a lavoura é colada. Então, quando passa aquele avião dando aquele jato de veneno, não só na minha casa, mas em todo o quilombo, que a gente mora numa ilha, que ele é um dos fazendeiros maior da região, né? Ele acaba com tudo. Aqui tinha pomar, coisa mais linda. Hoje já não existe mais. E as lavourinhas que tinha de repolho, né? Essas coisas mais verdura mesmo, né? Que o pessoal tinha. Hoje, se tu não tiver dentro de uma horta pequena, fechadinha, tu não consegue cultivar, né? Isso é muito triste. Eu acho que eu vou deixar aí, se a Vanessa ou a Odete quiser, né, se manifestar também. Eu falo demais, né? Eu estou no pique que amanhã nós vamos ter também uma reunião em Porto Alegre, né? E o tema é autoestima da mulher também, da mulher quilombola. A gente está já, né, trabalhando para isso. Ou se vocês também quiserem me fazer alguma pergunta, eu fico à disposição de vocês. Legal. Essa reunião em Porto Alegre é aberta? Como é que funciona? Participam as mulheres dos quilombos daqui, de todo o estado? Como é que... Todo o estado. Vai ser aberto a todas as mulheres quilombolas do Rio Grande do Sul. E elas precisam se cadastrar, fazer uma ficha? Vai ter uma ficha para todas, né? Até a gente já mandou o link, assim, nos grupos ali, né? Para elas estar se cadastrando, para elas estar... E a gente está incentivando e a gente quer que essa mulherada participe. Porque as mulheres quilombolas estão muito retraídas, elas, né, não estão querendo muito participar. Então, a gente está forçando, a gente está querendo essa briga, né? A gente quer estar na ativa, porque é necessário. Quando a gente sai para fora, geralmente, as mulheres do Rio Grande do Sul, a gente não sabe o que a gente vai fazer naquele espaço. Então, esse movimento agora de ativar essas mulheres quilombolas é para a gente estar unidas, para a gente estar reivindicando nossos direitos, para nós estar, né, tentando ser vista.
na sociedade. Eu acho que isso é importante, né? Tem o movimento ali dos quilombolas, mas geralmente é os homens que estão à frente, é os homens que estão na ativa, e a gente fica sempre na expectativa, ai, não, um dia a gente vai chegar lá. Não, eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Eu não vou falar porque eu não consigo me colocar direito. E o seu Maneca, que era meu sogro, era um grande líder das comunidades quilombolas, ele sempre dizia para nós, tu não pode ter vergonha de falar, porque o jeito que tu fala é o jeito que tu aprendeu em casa, é o jeito que tu traz de casa. E isso não está errado, isso está certo, né? E se tu conseguir passar metade do que tu quer passar, tu já está no lucro. Então, eu sempre incentivo, a gente tem que falar, vamos lá. Eu falo errado, a minha dicção não é boa, mas a gente tem que estar nativo. Alguém um dia vai nos ouvir e a gente vai à frente. Ô, Lisiane, há pouco tempo eu li um texto lindo da Lélia Gonzalez, grande liderança negra, né, do movimento, assim, é uma das pioneiras do movimento negro e do movimento de mulheres negras, e ela diz, nós falamos sim, nós falamos português, essa é a nossa língua. É bem isso. Vou mandar esse texto para ti, tu vai gostar de ler. Então me manda. Assim, ó, antes de passar a palavra para a Vanessa e para a Maria Odete, eu quero pedir licença para a Elizabeth Maria Cardoso se apresentar aqui para nós. Olá, boa tarde, gente. Desculpa o atraso, eu confundi o horário, eu cheguei às 2h30. Eu sou Elizabeth Maria Cardoso, como a Regina falou, mas pode me chamar de Beth, ninguém me chama de Elizabeth, na verdade. Beth Cardoso, eu sou chefe da assessoria de participação social e diversidade do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, né? Mas, na verdade, eu estou lá do ano passado para cá, né? Então, minha origem mesmo veio do movimento agroecológico, né? Então, eu era do Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, trabalhei muito tempo na construção da agroecologia na Zona da Mata de Minas Gerais, em territórios quilombolas também, né, inclusive, e principalmente trabalhando com as mulheres, né? Então, eu trabalhei muito essa reflexão da produção das mulheres, né? E eu acho que foi por isso que a Regina me chamou aqui para esse espaço. Então, obrigada aí, gente. Então, com a palavra, a Vanessa e a Maria Odete, para fazer aí as suas observações. Eu queria complementar a fala da Lili com a questão da participação da mulher, né, quilombola nos eventos. Eu gostaria muito de estar nesse evento, né, que vai ter em Porto Alegre, mas por conta de transporte é impossível eu participar dessa vez. Eu sou uma pessoa que adoro estar em reunião, principalmente quando se fala da parte afro, né? E não tenho condições de ir, uma por conta do transporte do interior, que é impossível, o deslocamento, né? Nós sofremos muito com a questão de ônibus, nós não temos ônibus muitas das vezes, e se temos é só um horário para ir e um horário para voltar da cidade. Então, aqui da minha casa, por exemplo, se eu quero ir para Canguçu, eu tenho que pegar o ônibus das 7 da manhã e para mim voltar para minha casa é só às 4 da tarde. Então, vocês veem a burocracia que é de uma pessoa do interior até chegar na cidade de Canguçu. E para voltar, parece tão perto, mas se a gente for, assim, fazer as contas do horário da viagem, dá 4 horas de viagem de ônibus. Porque tu sai daqui às 7, 8, 9, 10 horas, tu vai chegar na cidade. Por conta das estradas de péssimas condições. E uma coisa que me chamou muito a atenção da questão desse acidente aéreo que teve, que uma mãe falou sobre a qualidade do transporte do interior, né? Não é só na parte aérea que está ruim, né? Mas sim também do interior. Eles colocam ônibus praticamente sucateados para levar as pessoas para a cidade.
Inclusive, aqui era uma luta, aqui no interior, para nós conseguir ônibus de qualidade para levarem as crianças para a escola. Isso foi uma briga nossa, que nós tivemos que falar várias vezes em reuniões e muitas das vezes o prefeito não dava atenção. Então, isso aí, essa parte também dificulta e tira das pessoas a vontade de participar, porque elas podem até ter a vontade, mas elas já sabem que não vão ter como chegar nesses lugares. Por isso, a dificuldade nossa, dos quilombolas do interior, está atualizado nas notícias dos acontecimentos, né? Porque se a gente não tem uma internet, tu não paga um pouco a mais, tu perde o conhecimento das coisas. E às vezes as pessoas assim, mas não dão bola, né? Que não dão bola para as coisas, para os acontecimentos, é que quando chega para nós já é tarde, já passou. E isso desincentiva as pessoas, né? Só permanece aqueles que teimam, né? Aqueles teimosos que faz o possível e o impossível. E na parte de desenvolvimento da alimentação quilombola, é muito lindo a gente ver os projetos que fazem para alimentação. É muito bom, é gratificante que a gente vê que os governos têm a preocupação que a gente não fique desnutrido, que a gente tenha uma boa alimentação de qualidade, que a gente passe a comer alimentos mais orgânicos, né, sem poluição. Só que aqui mesmo em Canguçu, nas propriedades de pequeno porte, que nem a minha aqui, tu não ter água, nem para ti. Então, tu tem que carregar de um lugar para outro a água, como se fosse antigamente, que se ia na beira das sangas, e quando as sangas ainda tem água. Porque muitas das vezes o veio da água já não existe mais, por conta dos desmatamentos dos vizinhos, que tem a plantação extensa, né? Que plantam, que nem o mato mesmo de eucalipto, ele mata um veio de uma água, né? Não é uma plantação que polui, mas ela diminui a água na volta das casas, das propriedades, né, pequenas. E a gente, para criar um bichinho, hoje em dia, a gente não tem condições de plantar milho porque não nasce, não germina. Não é porque o solo não presta, porque não existe que o solo é fraco. O que acontece é a falta de água e fora a erosão, né, da terra, né? Tá muito desgastado e nós, que somos pequenos proprietários, né, e de baixa renda, não temos condições de maquinário para virar a terra, descar a terra, né, trabalhar em cima dela para que ela possa produzir. Fora a logística. Aí vocês vão dizer assim, mas como é que sobrevive? Nós somos reféns do governo. Se vocês parar para pensar, nós somos reféns, porque ele dá o dinheiro para te comprar a comida, mas o preço está sempre subindo. Assim é o alimento dos nossos animais. Tu vai dar um farelo para um porco, um milho, uma canjiquinha para uma galinha, vai dinheiro, né? Quanto tempo um pinto leva para crescer? Na cidade, esses aviários de grande porte, né? Os pintos levam 15 dias, eles já estão no matadouro, que é a galinha que se come dos mercados. Na verdade, a gente não come galinha, a gente come pinto, porque eu trabalhei no matadouro de galinha antes de vir morar no interior. E aqui, a galinha que a gente come, que a gente cria em casa, quanto tempo ela leva? Meses para poder ir para dentro de uma panela. E o gasto que esse bicho dá. É o verme, né, que tu tem que combater, é o remédio para verme. Se tu dá remédio para uma galinha, tu tem que dar para toda a bicharada, inclusive para ti, que é o morador da casa, né, para combater uma doença. Isso quando não tem essas viroses. Tu compra um animal, ele pode já vir doente para dentro do teu pasto e matar as outras espécies todas, como já aconteceu o carbungo aqui na minha casa.
de eu ter um prejuízo quase que total na minha criação. Eu tenho horta fechada, mas eu não tenho um pé de couve de alface para comer. Porque ou eu dou água para os meus bichos e trago para minha casa, ou eu boto na horta, né? E o aquecimento global, as pessoas querendo ou não, elas têm que entender que afeta a todos. Tem muita comida industrializada rodando, mas o orgânico mesmo já está difícil por causa que afeta as árvores frutíferas, que nós não temos colhendo uma fruta de qualidade, ou as frutas dão antes do tempo, ou nem dão nada, né? Ou quando dão já vem um alimento pesteado. Então nós não temos um técnico que nos dê suporte nas pequenas propriedades, que se interesse em trabalhar com os quilombolas diretamente, para dizer assim, ó, essa técnica vocês fazem assim, que vai combater tal coisa, essa terra que vocês têm é bom para tal alimento, para esse aí já não vai dar certo. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que faz falta para os quilombolas, para nós poder desenvolver a parte financeira, a parte da alimentação, e melhor em tudo, porque aí, se tu tem uma alimentação sadia, tu não vai adoecer. Nós aqui temos um postinho que o médico vem só às terças-feiras. Uma terça sim e outra não. O posto é pequenininho, não tem uma aba para te entrar para baixo dele, para te não ficar na chuva, esperando o doutor chegar da cidade. O doutor chega aqui 10 horas da manhã para trabalhar no posto. E aí, se tu vai para lá para uma fila pegar uma ficha, tu não tem onde sentar. Se tu tá doente, tá chovendo, tu não vai consultar porque tu não tem onde parar no postinho. O banheiro é do lado de dentro do posto, né? Inclusive nós dos quilombos que já estavam aqui, como o Cerro das Velhas e a comunidade da Armada, já tinham assinado um documento destinando um dinheiro de verba para a prefeitura, para o prefeito arrumar o posto. E é o que está acontecendo, os quilombolas têm que tirar do seu orçamento de benefício das suas famílias para botar no posto um dinheiro que já vem do governo, né? Isso é uma falta de respeito com nós quilombolas, né? Porque nós temos aqui pessoas deficientes, nós temos crianças, nós temos gestante. Embora seja uma parte do interior bem remota, tem muitos moradores, né? Inclusive de idade bem avançada. Nós não temos nem um corrimão para uma pessoa deficiente entrar dentro do posto, muito menos uma rampa. Então, a saúde aqui, infelizmente, é precária. Há muitos anos isso vem acontecendo, não é de agora, que as pessoas até se desacorçoaram em ir atrás dos seus direitos. Porque tu bate na tecla, não acontece nada, né? Então, quando eu vou nos eventos que tem essas autoridades do governo, sempre estou falando, às vezes a gente passa a ser até discriminado por estar falando isso, que eu estou colocando para vocês, porque parece que tu está até inventando, né? Assim é a escola. A escola aqui tinha 2 horários, era manhã e tarde. Passou só para amanhã. À tarde, as crianças aqui não têm uma praça, um lugar assim que tu vai pegar teu filho e se reunir entre as famílias para conversar, tomar um chimarrão, fazer aquela integração entre as pessoas. Então, tu vê as pessoas uma vez no ano no enterro de alguém. As crianças não têm incentivo de gostar do interior, porque a parte da infância delas é de estar no meio dos bichos, dos porcos, eles não têm assim
uma, como é que eu vou dizer, uma convivência entre eles a não ser dentro da escola. Os adultos não têm lazer, é só trabalhando, trabalhando, trabalhando e trabalhando. Então, quando eu falei para a Lili sobre essa parte psicológica das mulheres, eu coloquei para ela, eu fico pensando como é que fica a mentalidade dessa mulher e a educação que ela vai repassar para sua filha, que a vida da mulher é trabalhar, procriar e servir um homem. É só isso, não existe outra coisa. Nós somos quilombola, mas não temos cultura, porque a cultura do quilombola está indo tudo embora. É só na televisão. Porque como é que tu vai trazer cultura para dentro de uma comunidade se tu não tem estrutura nem para botar uma pessoa dentro de um quadrado para fazer uma palestra? Isso influencia muito a falta de estrutura das comunidades quilombolas sem ter uma sede. Porque se tem a sede, tu tem o lazer, tu traz o lazer para dentro da comunidade. Tu traz para toda a sociedade, não só para os quilombolas, porque tu vai poder articular algum evento, tu vai poder articular alguma coisa que não seja só pagar a associação ou agarrar uma sacola de comida e ir embora. Tu vai ter uma estrutura ali que tu vai colocar a fala sobre a saúde, a fala da segurança, a fala sobre como é que tu vai prosperar dentro de uma comunidade de interior. Então, acho que nós estamos caminhando assim, ó, engatinhando, bem dizer, porque não adianta fazer eventos, palestras, reuniões, se nós não conseguirmos modificar as coisas. Porque não é agora que está acontecendo isso. Isso no interior acontece há muitos anos. E o pessoal da cidade, como eu fui criada em São Lourenço do Sul, como eu já tinha falado, dentro do movimento negro que é de dentro da cidade, a gente vê a diferença dos quilombos para movimentos. Porque lá eles estão dentro das prefeituras diariamente, eles estão dentro dentro dos espaços, né, onde que falam sobre os direitos das pessoas, né? Aqui, bem dizer, se eu quiser uma psicóloga, eu tenho que conversar com as paredes, porque eu vou conversar com quem? Aonde que está a psicologia? As crianças, se tem uma criança que sofre alguma coisa, ninguém fica sabendo. Se uma mulher apanha aí, ninguém sabe. Se uma criança é abusada, ninguém vai entender nada, porque nós não temos acompanhamento de nada. E falar sobre esses assuntos, todo mundo conhece esses assuntos, porque todo mundo olha a TV e escuta a rádio. Mas aquele calor humano que a cidade traz, nós não temos aquele tratamento pessoalmente. Porque a pessoa que trabalha com isso, ela não vai sair da cidade onde ela tem todo o conforto para andar numa estrada esburacada e chegar no interior e não ter um banco para sentar. Porque tem comunidades que não desenvolvem nada. Eu mesmo estava numa comunidade que não desenvolvia nada, um pouco porque as pessoas não acreditavam, talvez nem nelas, e o que eu fazia se passava a ser até uma coisa como quisesse tu querer para ti aquele benefício, talvez, de estar ficando popular ou coisa do tipo. As pessoas Vanessa, sim. Fico até meio constrangida, porque a tua fala está muito forte, sim, super importante. Mas, assim, também eu peço que tu ocupe mais uns 5 minutos para mim poder passar para a Odete também conversar conosco. Tudo bem? Sim, tudo bem. É que a demanda aqui é forte, né? E os problemas são vários, né? Então, a gente, quando tem uma oportunidade, a gente procura colocá-los, né? Então, aí vai se estendendo demais. Então, tá. Muito obrigada
pela oportunidade de passar para a Odete. Imagina, todas as tuas palavras foram importantíssimas aqui. Muito. Bom, com certeza a fala da Vanessa é uma fala que mexe com a gente, que faz a gente pensar que por isso que a gente está na frente de uma liderança, por isso que a gente luta, que é para ver se esse tipo de fala tão forte da Vanessa, que a gente sabe que é forte, para ver se diminui. Porque é triste tu pensar que existe uma comunidade com tantas dificuldades, com tantos problemas. Eu acho que toda a comunidade deveria ter um psicólogo da gente, como médico, como um clínico, que aqui, no caso, nós temos só um clínico, nós não temos também a psicóloga, nós não temos a pessoa para cuidar dos idosos também, nós não temos ginecologista, nós não temos nada, nem agente de saúde a gente tem também. A nossa estrada também é precária, é horrível também. Mas é como ela diz, a gente mora na cidade, a gente pode ir lá no prefeito, a gente pode estar em cima, eles nem isso podem. Então, a Lili falou bastante sobre a nossa comunidade, né, Lili? A Vanessa falou demais que mexeu forte. Eu acho que essas duas mulheres aí, tanto a Lili, que é da nossa comunidade, como a Vanessa, falou, tocou fundo. Não tem mais nada para falar. A Odete está um pouquinho mexida, que ontem ela perdeu um parente, então ela também está bem sentimental, né? Mas a realidade das comunidades quilombolas é bem forte, né? Isso, eu que moro dentro de uma comunidade, quando eu saio para fora, eu vejo essas mulheres relatando assim, a gente volta muito emocionado, né? A gente passou em várias comunidades, a gente sabe que não é fácil, né? Eu e a Odete aqui sabemos a realidade de Palmares do Sul, mas tem comunidades piores que a nossa. A gente olha algumas mulheres com 30 anos, vocês dizem, não, tem 50 anos. Eu faço limpeza de pele, a gente leva esse cuidado, né? Nas comunidades, quando a gente vai, a gente leva ali tratamento de beleza, a manicure que cuida das mãos, e a gente vai mexer na pele, a gente diz, e elas dizem assim, ai, eu tenho tal idade, mas tu tem tanto, né? Eu tô com 40 anos hoje. Eu disse, não, né? A gente tenta, assim, não parecer que a gente é melhor, a gente não é melhor que ninguém, nunca vai ser, né? Mas a gente sabe que o sol é forte, não usa uma proteção, não usa um protetor solar, né? Eu gostaria, assim, de ter o poder de poder estar levando, isso aqui tu usa, né? De manhã o protetor solar, né? A água, Canguçu é um lugar, assim, horrível para água, meus familiares são de Canguçu, então, assim, vocês não têm noção para tomar um banho, né? A água que vem lá da cacimba, esperar descer de manhã, aquele frio que está fazendo. Lá em Canguçu, às vezes chega a 0,4 graus, né? Um frio de lascar para tirar a roupa, para tomar um banho. Toda essa coisa que a gente tem, eu agradeço a Deus todos os dias, assim, de tu ligar o aquecedor, ligar o fogão a lenha, né? Tomar aquele banho quentinho. A gente vê que Canguçu ainda é um lugar bem mais... Eles são bem mais pobres, eu vou dizer assim, desculpa, Vanessa, tá? Mas eu sei que as minhas tias aí, elas passam bastante trabalho, que às vezes tem que puxar água da cacimba, né? Teve até um projeto uma vez dos poços para levar para lá, e a minha tia hoje tem uma que conseguiu o poço, tem outras que não conseguiu, e às vezes tem que puxar água da sanga, né? Para tomar um banho, né? Aproveitar aquilo ali, é uma tristeza, é uma coisa assim que a gente ainda se arrepia, não só aí, né? Mas em outros lugares que a gente passou, que a gente vê assim que é bem complicado, né? Não tem aquele olhar, tu diz, não, olha, prefeito, chega até lá, dá uma olhadinha, vê o que consegue. É triste, essa realidade é muito triste ainda, né? Eu quero agradecer as gurias aí por ter participado junto comigo. Eu sempre, quando eu posso, eu puxo alguém, porque elas são, assim, fantásticas, né? E o nosso trabalho é uma puxar a outra e nunca soltar a mão, né? Então, agora, meus sentimentos, Maria Odete, viu? Não sei
Quem é que quer falar primeiro? A Beth, a professora Patrícia? Deixo vocês à vontade para... Você quer falar, Patrícia? Pode ser, eu cheguei depois. Eu acho que a Beth pode falar. Eu fico por último no tempo que me sobrar. Não, assim, porque na verdade eu acho que, né, a Regina tinha pedido para repetir a aula, mas eu acho que hoje o assunto foi, né, desviou um pouco, né? Eu acho que as questões que a Vanessa traz, né, que são fundamentais a gente levar em consideração quando a gente está pensando em assistência técnica e extensão rural. Por quê? Porque assim, não adianta a gente ficar falando de uma assistência técnica e extensão rural ideal se as famílias não têm água, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que tem questões aí que são muito mais profundas, né? E quando você vem falando dos quilombos, aí você vê uma pitada muito forte do que a gente chama de racismo ambiental, né? Porque são as comunidades negras e pobres que estão nos lugares de pior acesso à água, de pior acesso a qualquer um dos recursos. É onde não tem posto de saúde, é onde as pessoas não têm direitos, né? Ou seja, se você não tem médico, imagina você vai ter psicólogo, né? Então, assim, eu acho que essas questões são questões que, de fato, acho que a Vanessa traz isso, porque a gente também tem que discutir isso no âmbito da assistência técnica e extensão rural. Porque, assim, a gente não pode achar que as famílias quilombolas estão lá para produzir para as pessoas brancas que moram na cidade. As pessoas negras que estão no campo, elas também são portadoras de direitos. Elas também, né, eu acho que foi Lisiane que falou isso, né? O alimento orgânico, né? Não, acho que foi a Vanessa mesmo, né? O governo quer que a gente coma uma alimentação saudável, um alimento orgânico, né? Mas olha a condição que a gente vive. Né? Então, assim, essa condição que a gente vive também tem influência direta sobre a saúde, sobre o que é saudável. Não é só o alimento limpo, né? Ele vai para além disso, né? E eu acho que a gente precisa falar disso. Então, acho que primeiro, né? Acho que é importante a gente reconhecer que há uma distância muito grande entre os direitos na cidade e os direitos no campo, né? O acesso das pessoas urbanas à saúde, à educação, né? A água, né? Ela é completamente diferente do que as famílias do campo. E aí eu estou falando do campo pobre, eu estou falando da agricultura familiar, da agricultura camponesa, dos povos e comunidades tradicionais. Eu não estou falando do agronegócio. O agronegócio, né, para vocês terem uma ideia, né, a maior parte da água que é usada no país é pelo agronegócio. Eles têm acesso, quando não têm, eles criam acesso. Né? Então, se criam políticas para dar acesso a essa população, essa parte da população que é a população rica do campo. A população pobre do campo, não. Ninguém desvia rota de rio, faz transposição de rio, cria projetos grandiosos de irrigação para o povo preto, para o povo indígena, né? Para os sem terra. Não é para a gente que foi criado para esse tipo de gente. Eu falo a gente porque eu me incluo também nessa população, mas hoje, de fato, eu estou do outro lado, eu sou governo, né? Mas assim, não foi para essa gente que as políticas a vida inteira, né? desde da invasão do Brasil, que isso não mudou, né? Ou seja, isso não é só no Brasil, né, gente? A gente olha isso é no mundo, né? A gente vive sob um sistema capitalista, né? Ou seja, esse sistema capitalista, o que é que é o valor, né? É a mais-valia, né? O que move o sistema capitalista é a mais-valia. O que é a mais-valia se não é a exploração do trabalho do outro, né? A pessoa que faz o sapato, ela nunca vai ficar rica. Quem vai ficar rica é a dona da indústria que contrata aquele mestre que faz o sapato. O dono da indústria não sabe fazer um sapato, né? Mas e a pessoa que faz, ela ganha um salário de fome. Então, assim, essa é a lógica capitalista. E isso se estende para o campo, né? Por isso que, assim, né, a reforma agrária, que é uma questão que está na Constituição, né? O ministro Paulo Teixeira, ele sempre diz isso, né? Por que as pessoas ainda se espantam quando a gente fala de reforma agrária, se isso é constitucional? Isso está na Constituição. Por quê? Porque a gente está mexendo numa concentração de poder que está aí desde os tratados de Tordesilhas, né? Desde as capitanias hereditárias.
né? Desde as Seis Marias, né? E assim, esse povo que ganhou terra porque era de uma família importante, porque era amigo do rei, porque era sei lá o quê. E até hoje são essas famílias que acumulam o capital no campo. Então, assim, não adianta a gente falar só de assistência técnica, extensão rural, de como melhorar a produção no campo, se a gente não consegue falar sobre como ter uma vida digna no campo. Então, essa coisa também da cultura, né, que a Vanessa traz, né? Ai, como é que a gente vai, né, falar de cultura se a gente não tem nenhum espaço comunitário, né? E não é trazer a cultura para a comunidade. Tem muita cultura na comunidade quilombola, né, que a gente precisa valorizar também. Agora, para isso, você tem que ter um lugar onde as pessoas se reúnam, né? Então, assim, talvez em Canguçu, muito já tenha se perdido do que era dança tradicional, as festas tradicionais, eu não sei. Eu, de fato, não conheço. Mas a gente já encontra em muitos quilômetros no Brasil festas tradicionais lindíssimas, super importantes, que inclusive as pessoas vão lá para assistir, né? Então, assim, a gente precisa retomar isso, né? Porque também é isso, né? Aos poucos a gente vai entendendo que aquilo é feio, aquilo é símbolo do atraso, aquela cultura tem menos importância, tem menos valor, né? E isso é uma coisa, é o que eu chamo do complexo de vira-lata, que brasileiro tem muito, né? Tem uma mania de depreciar o que é nosso. A nossa música é ruim, a nossa dança é feia, o nosso jeito de vestir é pior, né? Então, eu acho que essa coisa de você acabar com a autoestima das famílias do campo tem a ver com esse modelo de desenvolvimento que foi criado, né? Então, eu acho que é muito importante aí os povos quilombolas, as comunidades e povos tradicionais, os indígenas, começarem a mudar essa narrativa e colocar no centro da questão aquilo que, de fato, também é importante. Não adianta a gente falar só de produção agroecológica no campo se as famílias ainda têm que carregar, as mulheres, aí não esquecendo isso, as mulheres têm que ainda carregar água, porque também eu acho que essa é uma outra questão, né? Então, quando a gente está diante, e aí isso faz parte também dessa lógica do racismo ambiental, que as famílias quilombolas e indígenas estão nos lugares de pior acesso à água e um monte de coisa. Agora, quando você chega dentro da família, quem é a pessoa que está mais que é mais explorada ou que é mais prejudicada porque está vivendo naquela situação? São as mulheres, entendeu? Porque são as mulheres que vão buscar água quando não tem, são as mulheres que vão cuidar dos doentes, dos agrotóxicos, né? Então, assim, eu vivi muitos anos numa região de café, de produção de café, com muito uso de agrotóxicos, né? Então, o que a gente via? As pessoas adoeciam, quem é que cuida? Quem é que cuida dos doentes, gente? Né? A gente sabe, não precisa nem estudar para saber disso, né? A gente sabe, a gente vê na nossa família, a gente vê em todas as famílias, são as mulheres que cuidam dos doentes, né? São as mulheres que buscam água. Uma vez eu estive visitando uma comunidade no norte de Minas, que era uma área foi uma área que a Senibra, que era uma empresa, né, de eucalipto, produção de eucalipto, ela ganhou a concessão do Estado para produzir eucalipto naquela região. Aquela região que é Campos Gerais, né? Onde ficam os geraizeiros, onde tem aquela parte que não tem propriedade, que não tem dono, e as pessoas exploram, né? É quase um sistema extrativista, onde leva o gado, né? Então, aqueles Campos Gerais, como não tinha dono, o Estado foi e cedeu para essa empresa plantar eucalipto. E os povos do norte de Minas se organizaram e fizeram a retomada. Como é que eles fizeram a retomada? Porque esse contrato ele tinha uma validade de 30 anos, eles perceberam, né, descobriram que estava terminando aquele prazo, e antes que eles renovassem o contrato, as populações ocuparam aquela área. E disseram, isso aqui são Campos Gerais, isso aqui é nosso. Né? E retomaram. E eles começaram fazendo o quê? Era uma região onde tinha acabado a água. Por quê? E não foi a água acabou, não foi por poluição nem nada, porque o eucalipto ele consumiu toda a água daquelas comunidades, porque ele vai chupando a água que vem do lençol freático mesmo, né? Ele consome muita água quando está em crescimento. Então, foi secando as águas da comunidade. E aí, a mulher que estava. A gente foi visitar uma experiência, que era até de umas mulheres que estavam numa produção, numa agroindústria, né, trabalhando com beneficiamento, e ela estava contando no dia que acabou a água na casa dela, acabou a água na comunidade, acabou a água na casa dela. Assim, ela disse que as mulheres já estavam muito apreensivas, que a água estava acabando, né, acabando a água de poço, acabando toda a água, e os homens marcaram um jogo de futebol.
marcaram um jogo de futebol em frente à casa dela. Então, a última água que ela tinha, ela teve que dar de beber para os homens que estavam jogando bola. E porque você não nega a água a quem tem sede, né? Isso faz parte da tradição deles. Então, assim, os homens estão ali jogando bola, eu vou dizer, não, da minha água você não vai beber. Então, ela pegou a última água que tinha, deu para os homens beberem água e foi chorar, porque ela não ia ter mais água para cozinhar, para lavar, para fazer, né? Teve que esperar muito para poder ter a água, ou teve que carregar água de muito longe para poder tocar ali até voltar a ter água na comunidade. Então, assim, são as mulheres que se ocupam disso. Quando a água acaba, é problema da mulher. Quando alguém adoece, é problema da mulher. Então, você ter posto de saúde, ou que não tem um posto de saúde, mas que você tem a visita regular dos médicos nas comunidades, é fundamental para aquelas famílias, inclusive para a questão da produção. Porque uma mulher que fica buscando água é menos tempo que ela tem para cuidar da horta, por exemplo. Né? Se a gente está pensando aí na produção, e isso foi uma coisa, né? Então, na outra vez eu apresentei, eu acho que dessa vez eu não vou apresentar, mas eu apresentei um videozinho falando das cadernetas agroecológicas, que foi um método que a gente usou para sistematizar a produção das mulheres. E traziam vários resultados, né, em relação à produção, inclusive muito além daquilo que a gente imaginava que as mulheres produziam, porque ali elas contabilizavam também o que elas produziam para o autoconsumo, para troca, para doação na comunidade. Então, tudo aquilo ali foi contabilizado. Teve e a gente aplicou um questionário. Ai, como é que chama isso? Era QSA, sócio... Ai, esqueci, fugiu o termo agora. Mas a gente fez também um questionário para saber da condição de vida das mulheres. Isso, quantos filhos, qual era o acesso que ela tinha à água, né? E uma série de outras informações que eram importantes e que era importante cruzar com os dados da produção. E teve um dado que me chamou muita atenção, um cruzamento que me chamou muita atenção, foi o seguinte: as mulheres que tinham filhos com menos de 10 anos, quanto mais filhos, menor era a produção. E por que isso? Né? E foi fácil para a gente interpretar esse dado. Porque a mulher tinha menos tempo. A mulher que tem filhos pequenos, ela tem que se dedicar mais tempo ao cuidado dos filhos. Ela não tem tanto tempo de ir na horta, de cuidar das galinhas, de cuidar da criação de porco, de cuidar das frutas, que é geralmente o que as mulheres têm ali no entorno da casa, no ao redor da casa, que a gente chama de quintais. Né? E que é uma produção que geralmente é uma produção coordenada pelas mulheres. Então, o questionário socioeconômico, eu lembrei agora, o questionário socioeconômico que a gente fez com as mulheres apontou coisas ali que você, cruzando com os dados de produção, você percebe que a produção está falando de muito mais do que só da produção, entendeu? Por exemplo, dessa questão do trabalho doméstico, do trabalho de cuidados, que as mulheres ficam sobrecarregadas. Porque se a gente quer aumentar a produção, então a gente precisa resolver a vida das mulheres que estão carregando água, que estão cuidando sozinha dos filhos, que não tem uma creche, que não tem que, para levar as crianças ao médico, ela vai ter que passar o dia inteiro na cidade, isso quando ela tem condução para ir, isso se ela tiver dinheiro no bolso para pagar o ônibus para ir, entendeu? Então, assim, tem uma série de questões aí que se relacionam também com a produção. Então, hoje eu não quero falar da produção, né, em si. Eu só quero aqui reafirmar, né, e a gente falou disso, que as mulheres produzem muito mais, muito além dos dados que tem no censo agropecuário. Porque quando elas fazem o censo agropecuário, mesmo que tenha uma pergunta sobre a produção por autoconsumo, as mulheres desconhecem qual é a produção delas no autoconsumo, porque menospreza. E não é porque ela menospreza, porque a sociedade menospreza aquilo. Então, assim, quando a gente ia aplicar esse instrumento político-pedagógico, que a gente chamou de caderneta agroecológica, que era assim, ela é, na verdade, um caderno com 4 colunas, onde as mulheres vão anotando cotidianamente aquilo que ela produziu, o que foi para venda, o que foi para o autoconsumo, o que foi doação, o que foi troca. É basicamente essa a história da caderneta agroecológica. As mulheres vão anotando diariamente durante um ano e a gente vai analisando os dados daquela produção. Né? Então, quando a gente vai somar
né? Aí a gente pede o seguinte: aquilo que foi consumido ou foi trocado ou doado, que elas coloquem ao lado o que é o valor de mercado. Ou seja, se fosse vender, por quanto venderia? E aí que explode a produção, porque aí explode, inclusive, o valor daquela produção. Porque geralmente aquilo não é contabilizado. Então, quando você contabiliza, porque é isso, as famílias que estão no campo, elas comem também. A gente tem que produzir alimento não é só para quem está na cidade. As famílias precisam produzir alimento para elas. Por quê? Porque tem famílias no campo que não produzem. Lá mesmo na região da Zona da Mata, que é uma região de café, tem muitas famílias que trabalham com monocultura de café e compram a sua comida, né? Ou seja, então quem está plantando comida tem que plantar comida para aquelas famílias e para as outras que não plantam. Então, as que não plantam nem sempre estão na cidade, às vezes elas estão no campo também. O agronegócio, por exemplo, não produz comida. Produz soja, produz eucalipto, né? Produz produtos agrícolas, sim, mas não é aquela comida que vem para a nossa mesa todo dia. A gente não come soja, né, aqui no Brasil. E nem poderíamos viver só disso. Isso não pode ser a base da nossa alimentação, né? Ou seja, nutricionalmente, isso não sustentaria a gente. Então, precisamos plantar aí verdura, arroz, feijão, né? Ter galinha, ovo, né? Porco, carne, uma série de coisas que compõem a nossa dieta, né? Então, a gente precisa, ao valorizar isso, a gente valoriza o trabalho das mulheres. Mas hoje eu quero falar também de uma outra coisa. Eu quero falar sobre o trabalho das mulheres para além da produção. Entendeu? Que também isso é importante. E se a gente está falando que tem que aumentar a produção, a gente tem que tirar de novo o Brasil do mapa da fome, a gente tem que aumentar a produção de alimentos, a gente tem que diminuir o trabalho das mulheres agricultoras. Entendeu? Porque quanto mais tempo elas ficam cuidando de casa, fazendo comida, cuidando de menino, cuidando de doente, levando no médico, porque não tem posto perto, é menos tempo que ela cuida da produção. E isso, quem fez a caderneta, e a gente juntando com os dados do questionário socioeconômico, é gritante a gente perceber por que a produção cai. É quando a mulher tem filho pequeno, é quando a mulher ela tem um doente dentro de casa, a mulher cuida, também é isso, dos idosos, né? A mulher cuida dos pais dela e dos pais do marido. Quem cuida da sogra, do sogro, é a mulher também. Não é só da mãe e do pai dela, ela vai cuidar da mãe e do pai e do marido dela. Então, assim, quando você tem uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de cuidados, né, ela tem uma produção menor. Isso aí você pode olhar sem errar que você vai encontrar esse tipo de resultado. Então, assim, eu acho que essas questões que a Vanessa trouxe, que a Lisiane trouxe, né? Que a Maria Odete também confirma aqui, elas são questões importantes para a gente que está trabalhando com assistência técnica e extensão rural. Porque a condição de vida no campo, né? O bem viver das famílias no campo, ela vai para além da questão da produção. Ela vai para a questão da qualidade de vida, da saúde, né? De você ter filhos que podem ir à escola, né? Quer ver uma coisa que lá na Zona da Mata o pessoal fala muito? Essa coisa da nucleação das escolas, estão fechando as escolas rurais e as crianças estão indo estudar nas cidades. Então, tem mulheres que falam assim: como é que eu vou botar meu filho de 5 anos num ônibus sozinho na beira da estrada? Eu coloco ele lá, ele vai com o motorista que eu não conheço. Depois ele vai chegar e muitas vezes o motorista não vai bater na porta da minha casa e eu posso não estar lá na hora e pode acontecer alguma coisa com essa criança. Né? Crianças de 5, 6, 7 anos, elas são muito novas para você mandar estudar. Estuda 20 quilômetros de casa, a 30 quilômetros de casa, né? Faz uma viagem numa Kombi, um monte de criança amontoada, você não sabe se elas vão voltar. Então, assim, tem coisas muito graves relacionadas ao rural e à qualidade de vida das mulheres, né? Das mulheres agricultoras e das famílias no campo, que a gente também precisa discutir e colocar isso no foco do debate de ATER, né? Então, não é só a gente cuidar da produção, a gente tem que cuidar das famílias que produzem, porque as famílias que produzem também são sujeitos de direitos e elas também têm o mesmo direito que as pessoas que estão na cidade a ter saúde de qualidade, educação, né? Ela ter lazer, ela ter, né, entretenimento, né? Isso não é uma coisa, não é um privilégio só da cidade. Quem está no campo também tem que ter. E eu acho que a Vanessa está certíssima de pautar essas questões. Quando a gente está discutindo a terra, a gente também tem que discutir o bem viver das famílias.
É isso, não falei exatamente que a Regina falou assim, não, Beth, vamos lá, vamos fazer a mesma aula, a mesma nunca sai, né? E eu acho que essa fala da Vanessa, ela puxou outras questões que eu não trouxe da outra vez, né? Eu fiquei focada mais na produção das mulheres, mas a gente não pode esquecer dessa questão do trabalho doméstico, né? Então, assim, o GT de Mulheres da ANA, que era a organização que eu participava antes, né, junto lá com a Rede de Mulheres do Nordeste, de Mulheres Agroecologia do Nordeste, né, tocam essa campanha aí pela divisão justa do trabalho doméstico. E foi uma campanha que, durante a pandemia, ela foi intensificada, várias mulheres adoeceram mais, assumiram mais trabalho doméstico. Imagina no início da pandemia, que ninguém sabia muito bem como é que pegava né, o vírus da Covid, e as pessoas passavam pano com água sanitária na casa o tempo todo mundo viveu essa loucura, né? E que a vida de quem que piorou, gente? Das mulheres. As mulheres que se preocupando com as crianças em casa sem ter aula, né? E assistindo aula dentro de casa, e ela tendo que se virar em professora para ajudar aquelas crianças. O marido que estava dentro de casa e começa a ficar violento, porque começa a ficar entediado, ele não tem paciência com o menino, porque é isso, né? Os homens saem para trabalhar e as crianças é problema da mãe. Então, assim, toda essa questão aí, ela foi acirrada e piorada durante a pandemia, né? Então, nesse momento se criou essa campanha, e é uma campanha que eu acredito que a gente precisa levar a todos os lugares. Nós temos que ter uma divisão justa do trabalho doméstico, isso aí é o centro de vários problemas das mulheres no mundo, tem a ver com fazer quase que sozinha esse trabalho doméstico, né? Então, eu até digo, olha, a gente cozinhar, o trabalho doméstico ele é tão importante, porque a gente fala assim, ó, tem o trabalho de produção, né, que é essa produção agrícola, no caso das agricultoras, e tem o trabalho da reprodução, que é o trabalho de cuidados, o trabalho doméstico. E reprodução por quê? Porque é a reprodução da vida. É que a gente não vive sem esse trabalho doméstico. A gente não vive, os seres humanos, não é igual o cachorro, que a cachorra pare, o cachorrinho já sai andando, e se você quiser levar, né, ele vai mamar uns dias ali, e daqui a pouco ele se vira e vai revirar lixo e vai comer. Não, nossos bebês morrem se não tiverem cuidado até uma certa idade. Né? Então, assim, quem é que vai bancar esse cuidado? Né? E isso é tão fundamental para a sociedade como um todo, que isso tinha que ser o trabalho mais importante. E, no entanto, é o trabalho mais, né, desvalorizado. Tão desvalorizado que não vale nada. Né? E a gente fala, o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, ele só é percebido que é um trabalho quando ele é deixado de fazer. Então, quando você interna a mulher um mês no hospital, é que a casa entra em caos, e aí se percebe que a comida não se fazia sozinha, a louça não se lavava sozinha, a roupa não se lavava sozinha, a casa não se arrumava sozinha. Tinha uma mulher invisível fazendo tudo aquilo ali na casa, e depois ela adoece, e aí quem que vai fazer, né? Então, acho que são questões que a gente precisa discutir. E nós, como agentes de ATER, precisamos de botar essa questão no centro. Não adianta a gente querer que as mulheres produzam mais, tenham mais renda, se a gente não resolve uma questão básica, como a Vanessa está colocando aqui. Ela tem que andar não sei quantos quilômetros para trazer água. Né? Ela tem que levar os filhos para a cidade, para o posto de saúde, porque o médico não vai lá no campo. Então, acho que são temas importantes. E quando a gente está falando das comunidades quilombolas, a gente não pode esquecer que as comunidades quilombolas estão nos lugares de mais conflito, né, de mais perdas de direitos, né, porque estão enfrentando aí as grandes empresas, os grandes negócios, né, os grandes fazendeiros, né, e não é só os fazendeiros, né, estou falando muito do agronegócio, mas tem a mineração, né? Agora, na região Nordeste, no Sul isso não chegou ainda, mas na região Nordeste, os campos de produção de energias renováveis, energia eólica, energia solar. A gente fala, nossa, que lindo, é uma energia limpa, é uma energia renovável, é compromisso com o meio ambiente, mas você vai ver onde é que estão instalados esses campos. Você vai ver lá as hélices da energia eólica, daquelas torres de energia eólica, zunindo na cabeça das pessoas 24 horas, trazendo adoecimento mental. Aquele pozinho de fibra de vidro que vai
caindo dessas hélices, né, quando elas vão envelhecendo, trazendo doença de pele, doença do pulmão das famílias, né? Então a gente sempre vê as famílias mais pobres, os povos tradicionais, os quilombolas, estão sempre enfrentando as questões maiores, né? Quando a gente fala em relação ao direito das empresas, dos grandes negócios, né? Então a gente também tem que trazer esse debate aqui, junto com o debate da produção. É isso, Parabéns, gente. Beth. Obrigada. Super parabéns. Acho que a Beth dialogou muito fortemente com a fala da Vanessa, da Lisiane e da Maria Odete. Contribuiu muito. Acho que não perdeu em nada tu não fazer a apresentação que tu fez no dia 16. Muito bem colocado. Quero te contar que aqui no Rio Grande do Sul, as comunidades quilombolas estão ameaçadas por 7 grandes projetos de mega mineração. Inclusive, tem um grupo de pessoas de mobilização, e que nesse grupo tem muitas lideranças quilombolas que estão se organizando para combater esses projetos. Então, a interseção direta em cima da área das comunidades quilombolas, e que, se caso eles se implementem, vão impactar profundamente essas comunidades, né? Estão ameaçadas, em situação de ameaça, né? Agora eu quero passar a palavra para a professora Patrícia, então, para fazer a sua interlocução conosco. Bom, antes de mais nada, as falas que me antecederam, né, vão ao encontro da realidade, né, das mulheres que a gente tem entrevistado ao longo desses anos, né, mas poder ouvir, né, esses depoimentos de vocês, essas narrativas, né, mostra cada vez mais o compromisso também da pesquisa de levar e sensibilizar, né, os gestores, porque a água é um direito humano fundamental. Isso é uma violação do direito, não tem como a gente falar em bem viver, né, e em produzir, né, de produzir, como a Beth mesmo disse, para os outros, né, quando não temos nem as nossas necessidades atendidas, né. A mulher serve o outro e muitas vezes se autonegligencia, né, e acaba ela sendo secundarizada, né, nas suas próprias necessidades. Eu vejo assim como essa pauta, né, as interseccionalidades, cada vez mais é importante, né, trazer essa dimensão de gênero, de raça, de classe social, de território, né, da cultura, e trazer esse contexto onde as mulheres vivem, né, o modo e condições de vida das mulheres em suas comunidades. Porque muitas vezes, né, eu sou do serviço social, até a Eliana também, né, Eliana? Eles dizem a classe trabalhadora. Quem é a classe trabalhadora, né? Ali tem ver o privilégio, né, de estar na academia, né, o privilégio de uma estrutura, né, que é racializada, né, e fazer a nossa parte, né, e a nossa parte é justamente, né, tentar vocalizar essas demandas, né, para sensibilizar. Você trouxesse muito bem, isso são reflexos da racismo ambiental, o racismo estrutural, o racismo institucional, né, Lisiane, que muitas vezes não é percebido. Eu sempre trabalhei com a temática da violência, né, a violência de gênero, e quando nós fizemos pesquisa sobre a violência contra a mulher rural e a rede de proteção social, nós vimos que algumas mulheres não chegavam à delegacia, justamente às vezes eram as mulheres quilombolas, as mulheres rurais, que tinham andado 10 quilômetros, né? E aí, quando eu apresentei essa pesquisa, né, no espaço, foi lá no canal, eles disseram, olha, um absurdo, 15, 20 quilômetros, aqueles depoimentos, a mulher para poder ter um acesso, a criança caminhar 15 quilômetros para uma escola, né? Antigamente, nem a Kombi, tem a Kombi escolar, mas a gente faz o acesso às políticas públicas, né? Mulheres quilombolas e o acesso às políticas públicas, e também agora estamos no enfoque nos determinantes sociais de saúde.
E quando a gente fala em determinantes sociais de saúde, o que é saúde, né? Muitas vezes as mulheres dizem, a saúde é poder trabalhar, né? Se for foco trabalho. Mas a saúde vai além disso, né? A gente poder ter acesso a todos esses bens, serviços, principalmente a água, uma alimentação saudável, né? E envolve moradia, né? Não só a pandemia escancarou, né, esse racismo, mas a própria enchente, né, escancarou, né, esse racismo e agravou. Na aula, né, a gente mostrou, nós fizemos esse livro, a produção que a Regina, né, participou, aqui, Mulheres Quilombolas, Interseccionalidades e Políticas Públicas, né, que a Ivonete fez o prefácio em 2021, e quando a gente fez esse livro, a gente trouxe várias falas, né, das mulheres quilombolas, né? E uma delas foi a dona Ilza, né, do Quilombo de Casca, né, e que mostra a importância dessa liderança feminina. Ela disse: o movimento negro nos explicou o que era ser remanescente quilombo, que tínhamos o direito de regularizar as terras. Foi a partir daí que começou a luta. Então, saúde tem a ver com o território, né? Tem a ver também com a identidade. E ela trouxe a importância o pessoal do movimento negro, né, que ajudou, que os fazendeiros gostavam. Vocês estavam até falando agora da questão do agronegócio, e ela já falava, esses fazendeiros de antigamente, os fazendeiros, não só de antigamente, né, a gente gostava, os fazendeiros gostavam muito de mandar nas pessoas. Então, alguns conseguiram fazer uso do capião e o restante não. O movimento negro veio aqui e começou a conversar com nós, dizendo que podíamos formar uma associação. Então, gente, olha só a importância, né, dessa questão da associação, de ter um espaço, né, coletivo. E eu vejo também a importância de poder acessar recursos como o PIAPS, né, não usar recursos quilombolas para questões que às vezes não vão servir diretamente, né, aos quilombolas. E a Vera, a liderança feminina do Quilombo Boqueirão, também falou: toda mulher negra, na verdade, ela tem seus saberes que ela traz das suas raízes. E com o decorrer do tempo, o que é que aconteceu? A gente foi influenciado como externo. Vamos dizer assim, a gente foi perdendo nossa cultura. Tu vê a fala da Vera, né? São vários quilombos diferentes, mas vai ao encontro da fala da Vanessa, mas ela diz: nos tiraram nossas bagagens, nossos ancestrais, nossa língua, nossa religiosidade, o nosso tudo. No momento que tiraram, a gente perdeu. E tudo que sabemos é pela oralidade dos mais velhos. Então, é importante resgatar, né, essa ancestralidade. Aparece muito na nossa pesquisa, a importância dos mais velhos. Ela disse: minha avó, que morreu com 104 anos, contava em roda de conversa sobre a história de seus ancestrais. Tudo que ela passou para a gente na roda de conversa é o que temos. E assim, a pesquisa para nós é uma pesquisa, já de aprendizagem, né? A gente aprende, está lá nos quilombos, né? E elas trazem importância de não se perder. Aí as escolas, né, a gente implementar a educação escolar quilombola, né, que também envolve isso, né, de trazer os mais velhos para contar essas histórias, dar suporte para os jovens. A gente faz o enfoque de gênero, mas quando a gente trabalha interseccionalidades, vê a geração. Geração é outra categoria importante, como essas pessoas mais velhas, né, da comunidade de vocês, estão conseguindo transmitir essa mensagem, essas histórias para os mais jovens. De que forma nós podemos dar condições para que esses jovens permaneçam nos quilombos, possam auxiliar os mais velhos, né? Como vocês disseram, os idosos que ficam doentes, quem vai cuidar? A mulher. Né? O IPEA já mostrou ali, a mulher é 18 horas por semana, enquanto o homem é 10 horas por semana. Agora o governo Lula está com a Política Nacional de Cuidados, né? É justamente trazendo essa realidade que 80% de quem faz esse trabalho de reprodução social são as mulheres, né? E aqui eles trazem, a Janja também traz, que é a liderança feminina do Quilombo dos Alpes, uma mulher idosa, ó,
A afetividade é a luta constante. Ó. Ser quilombola, mulher quilombola, é não desistir jamais, resistir a todas as lutas e dificuldades que acabam vindo junto com esse reconhecimento, né? E as ameaças de conflito são reais, né? Às vezes assassinatos, como, né, dos próprios irmãos da Janja, né? Ela disse, ó, a gente sabe que tem direitos, mas é difícil a gente acessar, ó, é difícil a gente trazer para dentro da comunidade para dar vida digna, formar cidadãos e melhoria para nossas crianças aí. E aí tem outras que fazem, principalmente elas trazem essa ideia de que ser quilombola é lutar sempre, né? É resistência, é união, é força. Então, é pegar dos antepassados, não a sofrência, né? Mas a resistência. A professora Simone da Unipampa, ela foi em torno de 40 quilombos, né? Ela deixou um vídeo, ela não pôde estar aqui junto, né? Foi pós-doc, justamente nesses quilombos mais isolados, para poder chegar nessa realidade que às vezes nem o gestor foi. Que muito a Regina, né, Regina, indicando, né, para nós aqueles quilombos que, porque muitas pessoas fazem pesquisa só naqueles quilombos e tem outros que nunca participaram de pesquisas, então eles não sabem a realidade, né, que tem. Agora tem o IBGE que está, né, trazendo, quer dizer, pela primeira vez os dados, né, do Rio Grande do Sul, tem a pesquisa da Emater, que foi muito importante, né, com 144. Mas a gente vê que tem muito poucos estudos sobre comunidades quilombolas e que traz essa dimensão das mulheres, que é a potência viva, né? É a força, mas muitas vezes a representação é masculina. Então, trazer essas questões de gênero, já dizia Sueli Carneiro, né? Precisa enegrecer o movimento feminista, né? O movimento de mulheres tem que trazer essa questão, né, de raça, e o movimento negro também incorporar essas demandas de gênero, né? E aí se unir, por isso é tão importante essa categoria da interseccionalidade, né? E vem também identidade de gênero, sexualidade e outras dimensões. Eu tinha feito aqui, não sei se eu consigo passar aqui uns slides, acho que eu não vou compartilhar todos, talvez algumas eu não sei passar, não sei se tu consegue passar, Regina. É que eu faço? Acho que é melhor. Porque eu não acho que eu não vou passar todos, porque eu acho que o mais interessante é essa troca, né? Da infusão do tempo. Talvez eu mostre algumas realidades dos quilombos, as fotos, né? Para ficarem de registro. E agora nós pretendemos fazer outro, junto com as lideranças. Convido vocês, Vanessa, Lisiane, para o livro que estamos organizando, que eu acho que seria muito importante trazer essas histórias. E a Elizabeth também, esse trabalho de vocês. Ela está passando. A parceria, para dizer que essa pesquisa ela só foi possível porque teve apoio da FAPERGS, também aqui do Estado, né, e do CNPq. Nós fizemos uma cartilha também, que aí depois a cartilha de acesso às políticas públicas, que pode colocá-la no Moodle, né, do curso, né, Regina? Pois é, eu queria pedir essas ofertas que vocês fizeram para botar também, e a apresentação e o vídeo da Beth também, que eu não tenho, para colocar no curso. Seria muito bom. A gente pode até deixar o documentário que nós fizemos, que aparece a dona Ilza falando, aparece... foi uma menina da FAMEX, uma estudante. Eu posso também te viabilizar, que aparece a Janja, né? Algumas mulheres fazendo depoimento. Nós temos muita de gravação, né? Com os depoimentos... Está aparecendo? Está na tela? Tá aparecendo aqui para mostrar, né, quanto a questão dos o nosso livro, né, ele está em PDF, então pode baixar. Isso aqui são umas referências que a gente usou, principalmente a literatura das mulheres negras, a Lélia Gonzalez, né, a Sueli Carneiro, tem
A Kimberly Crenshaw, que foi uma estadunidense que cunhou esse termo interseccionalidade, mas esse termo, essa perspectiva interseccional já existia com a Lélia e com as nossas teóricas, né? E a Bell Hooks também. Aqui algumas comunidades que nós visitamos, né? Na primeira etapa dessa pesquisa, fizemos essa cartilha que também a Regina vai deixar disponível no Moodle. Nós também vamos deixar o link do app Quilombola. A gente está fazendo um app que nós queremos agora atualizar para trazer mais dados, porque com as enchentes também tem outros benefícios para como acessar. E esse app a gente quer construir também em parceria com a comunidade para ver qual é o... Não estou te ouvindo, Patrícia. Conteúdo 11, né? Então, é a capital com o maior número de quilômetros. Seccionalidade, né? A pesquisa engajada a gente usa, ela trabalha junto, ela tem um enfoque comunitário, né? Então, a ideia não tem sentido a gente fazer a pesquisa sem com vocês e ver o que é o produto, o que é interessante. Por exemplo, os vídeos, a gente não estava pensando nisso. Mas quando chegamos nos quilombos, queriam contar suas histórias, os mais velhos queriam contar as histórias dos quilombos. Então, a ideia também é depois a gente conseguir um recurso para fazer um documentário, né, para retratar a realidade dos quilombos por eles mesmos. Aqui tem um que é o Quilombo Valmari, Valdomiro, Formigueiro. Isso aí são fotos de alguns quilombos que foram visitados pela minha aluna, na época, pós-doc, professora da Unipampa, a Simone, então, que reúne vários grupos focais, a gente reuniu pessoas de vários quilombos, né? E o que é ser quilombola, né? Movimento de luta, resistência e resgatar a cultura e acesso às políticas públicas, né? Redução das desigualdades. Vai ao encontro do que vocês trouxeram, né? Porque não tem como a gente pensar qualidade de vida, né, sem esse reconhecimento, né, e não desistir jamais. E algumas questões de saúde que vocês também pontuaram, né, então a gente vê que a realidade, o quilombo urbano, por sua vez, a gente foi, por exemplo, no Areal, já é muito mais facilitado esse acesso à saúde. Tem a gente comunitária e outros a consulta é só uma vez por mês, né? Diz que o portão é aqui perto, ó, quando consegue, né? Muitas vezes vai lá e não consegue. A questão da água que vocês trouxeram, ó, também muitas vezes tu tem que optar entre a água para beber e a água para fazer comida ou a água para o banho. Aqui foi no lançamento, a Secretaria de Direito participou, o Codene do livro, o Gá, o Gilberto, né, a Lúcia, e essa aqui é bonequeira, a Adriana. Nós temos várias bonequinhas aqui que ela fez, e ela participou também do livro, né, junto assim com a Fúria, que estão algumas lideranças, né, a Vera e a Emater entregou, isso também é importante, a evolução entregou em cada, a Simone fez algumas devoluções, nós fizemos outras aqui nos quilombos daqui, e a Emater entregou para todos os quilombos, né, Regina? Não faltou nenhum, Sim. né? Na época, hoje já tem novos, né? Mas todos hoje tem novos. Eu tenho ainda alguns livros sobrando que eu vi aqui no núcleo, mas eu posso também, com o verbo, imprimir mais, sabe, gente? Pode dizer quantos que faltam, que aqui eu tenho só uns 3, né? Eu estou vendo aqui no meu núcleo, talvez eu tenho 2 lá em casa, mas aí a gente vê quantos quilombos tem agora, né? Para a gente poder dar pelo menos um por cada comunidade, né? E entre os fatores facilitadores que as comunidades nos falaram em relação ao acesso às políticas públicas, justamente essas organizações, ter associação e nas audiências públicas. Só que as audiências públicas, em geral, é em Porto Alegre, né? Dificulta
o deslocamento. Mas tem o Comitê Gestor Quilombola também, o Comitê Técnico de Saúde da População Negra, que a gente leva essas demandas, né, junto com a Jaqueline, da Saúde da População Negra. A Federação das Comunidades do Rio Grande do Sul, né, que a Terezinha participa também do Conselho da Saúde, e o Conselho de Etnias. Depois a Eliana pode falar um pouco, ela tem participado do Conselho Gestor de Pelotas, né, Eliana, que faz essa interlocução, é um espaço muito importante de comunicação pública, que é um espaço que a gente quer levar também esses resultados da pesquisa, né, e a pesquisa do doutorado da Eliana, que é justamente ver como se dá essa comunicação pública, que vocês falaram da dificuldade de acesso à informação. E às vezes não é só informação, o conhecimento tem que saber como fazer. Por exemplo, tem lá o PIAPS, mas tem que elaborar um projeto, né? Como é que é isso para elaborar o projeto? Teria que ter alguém para fazer essa mediação, né? Aqui são os quilombos visitados mais recentemente, em 2023, no ano passado. Depois, com a enchente, a gente parou os do... E aqui, os de Porto Alegre, a gente também foi, esses são os do interior. E a ideia é a gente abordar esses determinantes sociais de saúde, né, as condições de moradia, o trabalho, né, a disponibilidade de alimentos, educação, porque todos esses vão determinar as condições, né, da equidade em saúde, né, esses fatores que não é só o autocuidado, mas também ter o acesso e ser bem servido, né? Porque quando tu vai e tu não é mal atendida, a pessoa não vai voltar, né? E como uma colocou aqui, gente, absurdo. Essa foi agora, em 2023, uma liderança feminina do Quilombo Renascer. Vou a pé para o posto de saúde, que é uns 10 quilômetros, imploro para que venham me buscar, ela não tem carro nem moto. Chega lá, vê gente no carro da saúde que tem carro, mas para ela, que não tem carro, eles nunca vêm buscar. Ó, nunca liguei. Por nós, eles nunca vêm para o Pomerano, a questão, né, da desigualdade e iniquidade na saúde. Tem política, para nós não tem, nunca me buscam, nunca. E os colonos que têm carro, eles vêm buscar. Olha que fala forte, né, gente? Então, aqui a gente traz essas questões justamente para problematizar, né? A ideia também é a gente fazer um seminário para os gestores, está falando para Jaqueline, a gente também falar com essas pessoas que estão lá, né? Que têm o poder de decidir, para poder ter alguma, né, repercussão, né? Porque senão acaba a judicialização, né, Regina? Só indo na justiça lá. Para pressionar a gente, que absurdo. Essa é outra estratégia, eu não botei aí na pesquisa. Como é que faz para conseguir o recurso? MP. Gente, está tudo errado, né? O MP deveria ser a última alternativa e a rede funcionar. Aqui a Ivonete, né, a nossa parceira, que participou da aula, né? Ela vai deixar gravado, hoje não pôde estar. O Quilombos do Brasil, né, que agora no governo Lula 3 estão reativando, né, essa identificação da origem. Mas tem que dar condições de produção, que nem vocês falam, senão não adianta, se não tem água, não tem o dinheiro para... Vai ter que escolher a água entre a comida, né, e para o animalzinho, vai dificultar fazer essa produção. Mas ela está fazendo aquela na audiência pública aqui também com o ministro, que estavam discutindo, né, e lá na comunidade dela, ali com a Jaqueline na saúde, a gente fez um diálogo, aí veio a representante da Anastácia, que também lá é um quilombo que está afastado, 10 quilômetros, né? Tão pertinho, mas 10 quilômetros até a estrada, né? Então, eles estão... Só tem 6 idosos lá. A maioria, essa é outra questão na nossa pesquisa, a gente viu. As pessoas estão fora do quilombo. Muitas pessoas não estão dentro do quilombo. E aí estão mais sujeitos, né, à questão dos vizinhos, né, que se apropriam, desvio da água, várias questões que são bem complicadas, né, que interferem, né, de vida. E aqui na Ilza, né, que nós entrevistamos ela, né, em 2018, estava bem, que felizmente, né, veio a óbito no ano passado.
e a gente dedica essa apresentação a ela. E principalmente as lideranças femininas, né, quilombolas, que lutam há gerações, né, para garantir o território, melhorar as condições de vida das suas comunidades, né. E como a gente diz, vocês são as atores e atrizes principais, né? A gente é só papel de apoio nesse processo. Aí não sei se a Eliana quer comentar um pouco, Eliana, como é que esse espaço, o Comitê Gestor Quilombola, funciona em Pelotas, e se eles dão espaço para as pessoas quilombolas falarem, se os gestores estão lá das políticas, porque isso é algo inovador no Estado, né? Você lembra, Regina, a gente queria formar a rede, né? E nunca conseguimos, né? E aí eles formaram, institucionalizaram, depois de anos, um comitê gestor quilombola que participa quilombolas e gestores das diferentes políticas. Assistência social, saúde, habitação. E a Eliana pode falar a impressão dela, como é que se dá, ela está lá fazendo uma observação. Posso só fazer uma observação? Claro, claro. Eu participei da fundação do Comitê Gestor. Ah, sério? Ele é o resultado de uma pesquisa feita entre a UFPEL e a URGS, com a professora Fernanda Bairros, e a professora, daqui um pouco eu vou me lembrar, da UFPEL. Então, era uma parceria entre as duas universidades, duas nutricionistas que estavam pesquisando a insegurança alimentar da população quilombola no Rio Grande do Sul. Uma pesquisa maravilhosa. E aí identificou dados assim grosseiros de insegurança alimentar num quilombo de Pelotas e outro em Canguçu. E daí o resultado dessa pesquisa foi propor aos gestores públicos criar um ambiente de orquestração para fazer a gestão, né, dessas questões de vulnerabilidade e insegurança. Canguçu não aderiu, mas Pelotas aderiu e, olha, resultou em muitos, assim, gestão de muitos conflitos e gestão de políticas públicas municipais lá em Pelotas. Marisa, em Canguçu tem o Conselho de Etnias. Tem. Mas, professora Eliana, é Maísa, daqui a pouco eu lembro o nome dela. Neulitz, parece, Neulitz, sobrenome. Então, eu queria, assim, destacar, né, que inclusive na fala da Vanessa, né, quando ela comenta a questão de recursos, ali me chamou bastante a atenção, porque eu participei junto com representantes, assistente social e a psicóloga, que trabalham na gestão da Secretaria Municipal de Saúde e também da Secretaria Estadual de Saúde, junto com o Robson também na Emater, assim, que auxiliou na parte do transporte, né, a visitar os quilombos aqui da região de Pelotas, né, os 4 quilombos até então, né, rurais de Pelotas. E era justamente com relação à questão do recurso, né, de R$ 1.400, se não me falha a memória, né? 1.700. 1.700, isso. E quando a Vanessa pega e diz assim, olha, a gente daqui a pouco tem que usar recurso que seria para as comunidades quilombolas para dar suporte, né, ao posto de saúde, assim, passou um filme na minha cabeça, porque em algumas dessas comunidades, esse recurso ele vai ser utilizado justamente, ao menos está sendo previsto, né, para a constituição de um local de sede, né, para a associação dos quilombolas, enfim, como uma forma, vamos dizer assim, de organização. Então, que coisa, né, a gente muitas vezes tem que estar lutando por aquilo que é de direito, vamos dizer assim, que poderia ser utilizado em benefício, né, da condição, vamos dizer assim, dos quilombolas em si, para uma condição de que deveria, né, estar, vamos dizer assim, a partir, né, das políticas públicas
de uma forma garantida, né? Mas essa é a nossa realidade, assim, né? De enfrentamento dessas questões, assim. Bom, a minha experiência junto ao Comitê Gestor Quilombola, ela tem sido, assim, também uma aula, como foi hoje também ouvi-las, né? No sentido da organização, da participação e do envolvimento, né? Porque o trabalho coletivo ele tem um outro tom, né? Porque ele soma forças e acaba tendo um eco maior, assim, para se alcançar justamente nessa batalha com relação à questão dos direitos. E especificamente aqui em Pelotas, né? Ele se reúne uma vez por mês. E o que eu posso, vamos dizer assim, trazer também como fruto de observação, já participando desde o ano passado, quando ele também foi oficialmente, né, constituído, que as mulheres vêm aumentando a participação, porque logo, bem no inicinho, eram representantes masculinos, como a professora Patrícia também mencionou, né? Então, as mulheres, aos pouquinhos, assim, elas vão tomando mais parte disso, e justamente com uma leitura crítica, né, tanto como vocês colocaram, né, a Lili, a Vanessa, a Odete, né, de entender o papel da mulher frente, vamos dizer assim, a sua comunidade, assim, né, e então eu tenho observado isso, e também outra coisa, assim, que chama a atenção é que não são todas os responsáveis, vamos dizer assim, por parte das políticas públicas, assim como representações que se fazem presente, né? Então, tem uma participação bem, assim, efetiva, por exemplo, do pessoal da saúde, da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura também, mas, por exemplo, a própria Secretaria Municipal de Assistência Social nem sempre consegue se fazer presente, vamos dizer assim, nessas reuniões. Claro, eu não estou fazendo aqui uma crítica com relação à ausência em termos, né, o que eu quero dizer é que, bom, sei lá, são demandas, são várias coisas que vão atravessando aí, que de repente impossibilitam, mas que isso vem sendo um processo de construção, de participação muito importante, assim, e de socialização das informações acerca, né, das políticas públicas, assim, e de denúncia, né, denúncia com relação à questão, por exemplo, do racismo na escola, isso vira e mexe, assim, é bastante presente nas reuniões, né, e acho que isso é muito importante, socialização sobre questões de emendas parlamentares, né, também, e aí, claro, um pouquinho, vamos dizer assim, daquilo que vai sendo também disponibilizado, né, com relação ao acesso, né, a recursos como esse da saúde, enfim, né, então acho que bom se a gente pudesse ter, né, uma representação, assim, de comitê gestor quilombola pelos mais diversos espaços, assim, que isso possa ser também, né, uma meta a ser construída no sentido de fortalecer, né, a organização e a participação das comunidades, né? É isso. Gratidão, Helena, que bom que tu está experienciando, porque eu acho que à medida que a gente participa, a gente fortalece esses espaços, né? Ter academia, ter movimentos sociais, né? Mobilizar e sensibilizar gestores, isso fortalece esses espaços, né? E tem bons resultados. O Comitê Gestor de Pelotas, ele foi o primeiro ambiente que implantou, foi possível implantar o bloco do produtor quilombola. Beth, aqui no Rio Grande do Sul, as comunidades quilombolas não conseguiam acessar o bloco do produtor, que é um pressuposto para poder formalizar a comercialização agropecuária, porque exigia o título da terra, a Secretaria da Fazenda exigia o título da terra. No Rio Grande do Sul, só tem 4 títulos oficiais, 2 são urbanos e 2 são rurais. Quer dizer, as outras 144 comunidades, que são 87% rurais, não tem como obter o bloco. Aí, uma orquestração entre o INCRA,
a Secretaria Estadual da Fazenda tornou possível emitir um bloco do produtor mediante o ateste do INCRA, que tem processo aberto de pedido de titulação. Então, o processo do INCRA foi substituível à matrícula do imóvel. E o primeiro teste que a gente fez foi no Comitê Gestor de Pelotas. E aí é o Brasil sendo Brasil, né? Especialmente Pelotas, que eu acho que é a cara desse Brasil discriminatório, né? E quem é gaúcho sabe por que Pelotas. Porque foi lá onde o Brasil colônia foi mais forte, né? No estado do Rio Grande do Sul. Aí, quando saiu o bloco, Emater, INCRA e Secretaria da Fazenda e o Comitê Gestor Quilombola, foi para o Quilombo do Algodão, o primeiro bloco, Helena, e que era esse quilombo que figurou entre a maior incidência de insegurança alimentar, esse era um deles. E aí, esses atores estavam sabendo, mas o órgão responsável por emitir, por dar o bloco, emitir não, porque o bloco já estava emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda. Ele só ia entregar o bloco, que é o órgão municipal relacionado à Secretaria da Fazenda, que às vezes é Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de sei lá o quê. E aí os quilombolas, o seu Nilo do Algodão, foi lá pegar o bloco do produtor do quilombo, e chegou lá e o gestor disse, não tem bloco de produtor, quilombola não tem direito de ter bloco. Isso devia ser filmado, gente, não foi. Ele disse, não, e tinha, eu acho que o Robson, tinha mais alguém do comitê gestor junto. E aí eu já tinha telefonado para o INCRA e para a Cefaz dizendo, olha, aconteceu isso, isso, isso. A Cefaz teve que ligar para o órgão municipal e dizer, está aí o bloco. Está aí, pode entregar o bloco. Aí o cara fez uma cara de mau gosto, de má vontade, e entregou o bloco da comunidade, o bloco do produtor. Mas era assim, veja bem, o balcão público de atendimento, qual é a primeira resposta que ele tem? Você é quilombola, logo, não. Era isso que a pessoa que estava atendendo no balcão, ela não se deu o trabalho de olhar, né, se tinha lá. Então, ter entes como esse funcionando, porque mesmo que a secretaria mandasse o bloco lá, se não tivesse um comitê gestor, ele ia dizer para o seu Nilo, não tem. Como acontece em outros municípios. Já teve município que teve que ir a Emater lá, sair de Porto Alegre lá, porque o colega me dizia, não, mas eu vou lá e não tem bloco. Eu digo, então tá. Então, aí eu combino com a Cefaz e a gente vai até lá para dizer, não, o bloco está aí, é só entregar. E, então, assim, muito boa, gratidão de novo de vocês terem acolhido esse momento. Acho que a gente já está mais para os finais aqui. Eu queria pedir, se a Maria Odete e a Vanessa estiverem para abrir a câmera para a gente fazer um print, e passar a palavra para a Vanessa, Maria Odete e Lisiane, para, se quiserem, fazer as suas considerações. Todo mundo rindo aí, vamos lá que eu vou fazer um printzinho. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Com a palavra aí a Lisiane, a Maria Odete e a Vanessa. Eu quero agradecer a Regina, né, pelo convite, né, e a todas aí. Quer dizer que é sempre um prazer participar dos movimentos, das reuniões. Acho que tudo é muito válido para nós que somos da comunidade quilombola. A nossa luta é válida, né? E todas as lutas, né? Mas a da mulher quilombola, ela está sempre, né, ali nativa, sempre tentando o melhor possível para nossas comunidades, para nossas famílias, né? Quero agradecer de coração aí a Regina, né, pelo convite. Te espero amanhã lá no salão para a gente se ver e dar um abraço. Obrigada a todos. Um abraço. Aí. Obrigada. Eu agradeço o convite, né? Foi muito gratificante estar dentro dessa reunião. E por mais dificuldade que a gente passe, né, a gente vê que tem pessoas que ainda se incentivam
e estão atrás, né, de achar soluções para os problemas, né, que a gente tem, que não é só a gente, que a gente não está sozinho, né, nisso tudo. E que tem gente vendo, né, as dificuldades, né, que a gente não é invisível, né, para a sociedade, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e vamos seguir frente, né, sempre com a esperança de tempos melhores. E é isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Eu também quero agradecer o convite. Obrigada, foi um prazer estar reunido com vocês, é sempre um prazer. E Vanessa, sempre a gente junto lutando, porque nós somos mulheres, somos guerreiras, somos quilombola e não pó. Temos junto, Vanessa, tu sabe disso, né? Que a gente poder ajudar cada um de um lado, a gente dá uma força para outra e caminhamos junto. Obrigada e força. Eu quero reiterar o meu pedido à professora Beth e à professora Patrícia de compartilhar os documentos para mim poder colocar na plataforma, tá bem? Quero agradecer a todas a participação e dizer assim que eu vou, assim que tiver o vídeo, eu vou compartilhar com vocês, se for do interesse, para divulgar, tá bem? Novamente, aí uma grande gratidão, um abraço a todas e todos. Obrigada. Patrícia, vou falar uma coisinha com a Patrícia, eu vi ela falando das fotos das comunidades, no dia 20, no dia 14 de agosto, 14 de setembro, era para ser sábado agora, mas a gente vai ter 14 de setembro, que a universidade não conseguiu vir agora por falta de transporte, mas dia 14 de setembro ela vai trazer umas fotos para a gente fazer um mural, estejam convidadas. Obrigada. Aqui na Associação Olha, Quilombola. Horas. Quem puder comparecer, vem junto. Qual é o horário? Depois vamos combinar. A partir das 9 horas. 8 horas? 9 horas. 9 horas. 9 horas. Agora é 8 horas. Vem 8 horas, vem 9 horas. 8 horas a gente já vai estar lá seguindo o cafezinho. E o pessoal da universidade com a professora Camila. Tá? Camila. Então, se sintam convidados para comparecer no dia 14. Vai ser muito legal. Tá bom? Obrigada. E, Vanessa, vamos pensar numa forma de poder garantir a tua participação nessas atividades de forma presencial. Existem muitos projetos aí circulando, acho que a gente tem que... As mulheres têm que puxar umas às outras, né? Vamos pensar em formas aí de garantir a participação presencial, que eu acho que ouvir falas potentes como a tua é necessária, é urgente. Tá eu bem, que agradeço. meninas? Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Então, eu agradeço a vocês mais uma vez, mesmo a todas pelo carinho, pelo acolhimento. Achei muito forte essa reunião e desejo aí um bom final de semana para todos, tá bem? Tá bom. Obrigada. Tá bom. Bom fim de semana.